Sabe, quando a gente abre o livro de Êxodo, a gente dá de cara com capítulos e mais capítulos de instruções super detalhadas, não é? Parece até um manual de instruções. Mas olha só que interessante. Aquilo tudo não é só uma lista de coisas a fazer. Na verdade, é a resposta para uma das questões teológicas mais profundas que existem. E é isso que a gente vai começar a desvendar agora. A grande questão, o problema central que os textos e comentários apontam é exatamente este. Como é que algo absolutamente santo e perfeito pode conviver, pode morar, no meio da imperfeição humana? Essa tensão é o ponto de partida para a gente entender todo o resto. E a solução que a Bíblia apresenta ali em Êxodo é a criação de um sacerdócio, ou seja, um grupo de pessoas escolhidas, separadas especificamente para uma função: servir de ponte, de elo entre o divino e o humano. Ok, mas para entender de verdade por que essa ponte era tão necessária, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para o plano original. E para o que deu errado. A ideia inicial, o grande plano de Deus, era que a nação inteira de Israel tivesse esse relacionamento direto com ele, que todo mundo fosse um sacerdote de certa forma. Só que o pecado entrou na história e criou um abismo, uma barreira que tornava impossível para pessoas imperfeitas chegarem perto de um Deus perfeito sem um mediador. E é aí que entra a figura do sacerdote. Ele não era só um mestre de cerimônias, sabe? A função dele era bem dupla. Ele representava o povo diante de Deus e, ao mesmo tempo, representava Deus diante do povo. Fazia isso oferecendo sacrifícios e ensinando a lei, os caminhos de Deus. Uma função tão sagrada assim, claro, precisava de uma representação visual que estivesse à altura. E as roupas desses sacerdotes, bom, elas eram muito mais do que simples roupas. Era uma declaração visual poderosa. A própria ordem de Deus já deixa o propósito bem claro. A questão aqui não era moda, de jeito nenhum. Era sobre dar dignidade e honra àquele ofício, para que o povo olhasse e entendesse a seriedade e a reverência daquele ministério. O traje do sumo sacerdote era uma coisa super complexa, cheia de peças, todas feitas com materiais nobres, como ouro, linho finíssimo, fios de azul, púrpura, carmesim, mas vamos focar aqui nos elementos que carregam um simbolismo mais forte. E aqui o simbolismo já começa a ficar incrível. Pensa só, levar os nomes nos ombros, isso significava carregar o peso, a responsabilidade de toda a nação quando ele entrava na presença de Deus. Era um lembrete visual constante de que ele estava ali por todos eles. Agora, se os ombros representavam a responsabilidade, o peitoral que ficava sobre o coração representava o afeto, o amor. Eram 12 pedras diferentes, cada uma única, sabe? Isso simbolizava que Deus não vê o seu povo como uma massa anônima, mas como indivíduos, cada um distinto, precioso e único. E essa passagem aqui só reforça essa ideia. A palavra-chave é continuamente. O sumo sacerdote levava o povo no coração o tempo todo diante de Deus. Era um ato de amor e de lembrança que nunca parava. E, no ponto mais alto, bem na testa, visível para todo mundo, estava o objetivo final de todo esse sistema. Era um lembrete constante, tanto para o sacerdote quanto para o povo, de que a meta de tudo aquilo, de toda adoração, era a consagração, a santidade. Mas só vestir as roupas não bastava, claro. A pessoa por baixo daquelas vestes precisava passar por um processo de preparação muito intenso para estar pronta para assumir aquele papel. E essa preparação se chamava consagração, que, como as fontes explicam, não era um compromisso mais ou menos, sabe? Não era uma dedicação de fim de semana. Exigia uma entrega total, de todas as áreas da vida para o serviço de Deus. Era integral. Esse processo todo levava 7 dias. E o número 7 na Bíblia quase sempre significa algo completo, perfeito. A cerimônia tinha de tudo: purificação com água, o ato de vestir as roupas sagradas, a unção com óleo e, claro, sacrifícios para perdoar os próprios pecados do sacerdote. Agora, a gente chega num dos rituais mais específicos, para dizer o mínimo. A aplicação do sangue que simbolizava a vida consagrada em 3 partes bem específicas do corpo. Mas por que justamente na orelha, no polegar da mão e no dedão do pé? A interpretação dos comentaristas para isso é simplesmente fascinante. O sangue na orelha consagrava o que o sacerdote ouvia para ele estar sintonizado com a voz de Deus. No polegar da mão, consagrava o que ele fazia, suas ações, seu trabalho. E no dedão do pé, consagrava por onde ele andava, seu caminho, seu estilo de vida. Uma dedicação de corpo inteiro, literalmente. E o trabalho não tinha folga. Tinha esse sacrifício diário de 2 cordeiros, um de manhã e outro no fim da tarde.
que garantia que a intercessão pelo povo nunca parasse. A conexão entre Deus e o povo era mantida 24 horas por dia. Bom, então chegamos ao ponto principal. Como é que toda essa estrutura, com roupas, rituais e sacrifícios, se conecta com um significado maior, um significado que dura até hoje? As fontes explicam que o sacerdócio de Arão, com todas as suas limitações e repetições, era na verdade uma sombra, uma prévia de algo muito maior. Ele apontava para um sacerdócio perfeito que viria. Onde os sacerdotes eram falhos, Cristo seria perfeito. Onde os sacrifícios precisavam ser refeitos todo dia, o dele seria um só, definitivo. E aqui a história chega num ponto que toca a vida de todo mundo. Os comentaristas destacam que, com a vinda de Cristo, segundo o Novo Testamento, a ideia do sacerdócio se expande. Aquela barreira é totalmente removida, e aquele chamado original de ser um reino de sacerdotes é restaurado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se aquela consagração antiga exigia uma dedicação tão completa do que se ouve, do que se faz, de por onde se anda, como a gente pode aplicar um conceito assim hoje? No mundo moderno, o que significa ter nossos ouvidos, nossas mãos e nossos caminhos consagrados, refletindo santidade ao Senhor em tudo que a gente faz? Fica aí a reflexão.